Bem-vindos à Fashion Campus. Quem nunca veio, sejam bem-vindos. E a partir de agora, vocês fazem parte da família Fashion Campus. A gente sempre promove muito eventos. Os alunos da Fashion Campus sempre se encontram em vários lugares e a gente acha isso muito importante. Por quê? A gente veio de um período pós-pandêmico, né? Estamos no pós-pandemia. E por mais que a pandemia tenha democratizado muita informação, e durante a pandemia, por exemplo, eu assisti live de todo mundo que eu quis e que nunca falaria de graça em lugar nenhum. Alexandre Escovitch é um deles. Ele jamais daria inúmeras palestras gratuitamente, como fez na pandemia. Então, por mais que tenha havido uma democratização da informação, via live, via internet, cursos online, a transição que a gente fez para o EAD foi muito poderosa, ainda assim roubou de vocês, principalmente, eu não, que sou bem mais velha, o network. Então, essa questão de fazer muitas coisas online tem um lado muito positivo, que é democrático, principalmente para quem está fora de grandes centros e capitais, e tem um outro lado que, se isso aqui fosse online, a gente ia se encontrar ali na rua e eu não ia saber quem é o outro. Então, isso foi roubado da gente na pandemia. Então, na Fashion Campus, a gente imediatamente após a liberação, voltamos para as atividades presenciais e a gente tem como foco que a maior parte do nosso trabalho seja presencial. Durante a pandemia, a gente também fez a transição para o EAD, mas nós fomos muito seletivos. Por exemplo, desenho não foi para o EAD. Corte e costura não foi para o EAD. Modelagem não foi para o EAD. Porque para quem não tem base nenhuma, não tem condição. Para quem... Eu já desenho, então se eu for para a internet aprender alguma coisa, vou me virar. Se você não sabe nada de modelagem, vai construir uma base sozinha, não sabe usar as curvas, uma curva francesa ainda, o EAD vai te deixar louca. Você vai se sentir frustrado porque não consegue aprender. O problema às vezes não é você, é metodologia. Então a gente escolheu quais seriam os nossos cursos que iriam para EAD. E como a Fashion Campus foi uma escolha de uma escola voltada para o empreendedorismo, não que a gente não tenha aqui pessoas que fazem por lazer, temos, mas o objetivo sempre da escola é promover o empreendedorismo, estimular que as pessoas realmente vivam do que elas amam. E normalmente a pessoa que escolhe moda é porque ela gosta mesmo. Por N razões, como essa que você citou. É porque realmente é uma coisa mais forte que ela. Tem muitas pessoas aqui que são mais maduras em segundas profissões, por exemplo. Eu sempre amei moda, mas fui fazer direito, administração, farmácia. Já tive aluno que é bombeira, já tive aluno farmacêutico, engenheiro, policial. Tive todo o perfil de aluno aqui que vem nas segundas profissões. Porque, no final das contas, diz, o que eu amo mesmo é moda. Então, moda é uma coisa que a gente, quando ama, ama mesmo. E aí a gente escolheu que a Fashion Campus teria um perfil um pouco diferenciado das demais escolas de cursos livres de Brasília. E a gente fez um modelo completamente diferenciado, descolado do curso superior, que poderia ser a primeira opção, e dos cursos livres, que em geral dão corte, costura, modelagem e desenho, e mais nada. A gente tem alguns cursos, e uma crítica que eu sempre fiz, aí a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, de ter cursos mais avançados também, porque eu não posso viver só de curso básico a vida inteira, né? E aí você tem várias instituições que só dão o básico, e quando você precisa de níveis mais avançados de conhecimento, eles não vão te dar. E aí a gente resolveu que a gente teria cursos de básico, introdutório, como costurando, transformando, para quem vai fazer uma bainha, trocar um zíper, fazer um ajuste numa cintura, coisas muito básicas, até chegar ao ponto mais evoluído dos cursos de modelagem, corte, costura e desenvolvimento pessoal. Outra coisa que a gente fez aqui foi, vou falar um pouco da minha trajetória, eu tenho muitos anos de coordenação de escola, eu fui coordenadora de várias unidades de Senai no Brasil. Fui aluna do C-Ticket, que era um curso muito sólido de design, voltado para conhecimento de chão de fábrica, de gestão de produção também, e um curso muito visado pelas indústrias grandes, de contratação de material humano, né? E aí eu fui coordenadora de vários Senais no Brasil. Coordenei a área de vestuário do Senai Bahia inteiro, eram muitas unidades. Coordenei aqui Taguatinga, quando cheguei em Brasília. Coordenei, Natal, Rio Grande do Norte, eu coordenei toda a área de design de moda do Senai Rio Grande do Norte, que é uma referência no Norte e Nordeste. Então, eu poderia ter enveredado pelo caminho dos cursos tradicionais. E nos cursos da escola a gente tem como foco, cada aluno desenvolve o seu projeto em sala de aula. Então o aluno de corte e costura aqui vai ter no máximo 4 colegas de turma, atendimento diferenciado do professor e cada um vai fazer o seu projeto.
Cada um vai fazer a sua proposta. Não é série metódica, como a gente vê nos cursos tradicionais. Série metódica, todo mundo agora vai aprender a pregar um bolso. A turma inteira prega bolso. Todo mundo vai aprender a pregar um zíper. A turma inteira prega um zíper. Não, você vem com sua proposta e desenvolve sala de aula dentro do seu direcionamento profissional. Eu vou fazer uma marca de moda infantil, seu projeto é infantil, outro é masculino, vou fazer masculino. Ou eu tive um aluno que agora ele é policial, mas ele tinha dificuldade de comprar roupa porque ele é petit size masculino. Petit size ainda é uma grade difícil, né, de encontrar no mercado, no varejo tradicional. E ele entrou para o curso de corte e costura para fazer o guarda-roupa dele e fez. Saiu com camisa, calça, bermuda, tudo pronto. Ele voltou, ele veio para a escola para comprar um curso que ensinasse ele a fazer as roupas dele. E ele aprendeu a fazer, comprou a máquina e está fazendo o guarda-roupa dele todo. Então, eu tive um outro aluno também policial aposentado que resolveu empreender porque ia fazer fardamentos para a Polícia Militar do DF. Então, ele queria aprender exatamente a fazer fardamento. A aula dele inteira foi direcionada para uniformes profissionais. Então, a escola tem essa proposta bem diferenciada com relação ao aprendizado. Não é série metódica. Cada um de vocês é um projeto, é uma marca, é um direcionamento profissional. Então, a gente tem sempre esse cuidado. E durante a pandemia ficou muito complicado fazer isso no EAD. O EAD funciona para série metódica. Agora vamos aprender a fazer um lenço. Aí todo mundo vai fazer um lenço, uma aulinha rápida num tutorial, via de regra editado pelos videomakers, e a parte que a pessoa está chorando e querendo jogar a máquina pela janela foi cortada, com certeza. Mas isso acontece. Porque a máquina não te obedece, você fica com ódio de que nunca mais costura e essa parte é editada. Então, essa parte a gente não fez na Fashion Campus. E eu acho que o mais bacana de estar aqui é justamente isso, é ter a condição de entrar no trade da moda no DF, ainda que seja restrito, em condições melhores, né? Com indicação, participando de bons projetos, conhecendo as pessoas, vendo e sendo visto. E aí, naturalmente, você será automaticamente chamado para outros eventos. Recentemente ligaram pra gente da produção do show da Lineker para indicar um aluno pro backstage. Sério? E foi a Aline que eu mandei, ela foi, ficou lá no backstage, porque tinha que ter noções de costura, tinha que ajudar nos figurinos, coordenar o backstage inteiro da Lineker. Ela foi. Ainda ganhou, foi bom, né? Foi ótimo. Então, é mais legal assim, quando vira e mexe a gente recebe solicitação de indicação de aluno e de profissionais. E aí a gente procura indicar os novos talentos. Também temos um olhar muito legal para os novos talentos, de compreender que o novo talento é exatamente o que o nome diz, um novo talento. Precisa aprender. E para aprender tem que ter prática, e ninguém quer dar prática para ninguém. Então, eu quero contratar uma pessoa que é jovem, que tenha um currículo ótimo e tem experiência sendo jovem. Como é que faz? Se eu não quero dar primeiro emprego para ninguém. Então, por isso, esse curso da gente, a gente conversou com o Renan, todos receberão um certificado com a carga horária, assinadinho, porque isso, para quem está começando, é bom para o currículo. Então, eu sou Mabel Debonis, é nome de nascença, não fui eu que criei, então é isso mesmo. Ontem eu já falei para o Renan que eu não ia perdoar, porque ele botou meu nome sem acento, sem o D maiúsculo, não quero nem conversa com ele. É Mabel Debonis, com acento no A, então não é Mabel. Eu tenho 60 anos, e desses 60 anos eu comecei a trabalhar com moda com 20 alguma coisa, então eu tenho alguma trajetória nesse circuito da moda, e dentro do que vocês podem imaginar dentro de uma confecção, eu já fiz praticamente tudo, exceto ser costureira. Particularmente eu detesto costurar. Mas, eu já assumo logo, ele sabe, me chama para sentar lá na máquina, meu Deus do céu, detesto costurar, mas eu monto uma confecção muito bem, aprendi a costurar, porque o curso que eu fiz, eu fui obrigada a fazer corte e costura 3 anos. Foram 3 anos de corte, costura e modelagem. Modelar eu gosto muito mais do que costurar, acho muito difícil aprender a modelar sem costurar nada, vai fazer um monte de molde que não funciona. Então, sei costurar, sei escolher tecido, sei comprar, sei definir o que eu quero na minha coleção. Adoro tecnologia têxtil, materiais têxteis, eu amo essa disciplina. Agora, costurar em si, sentar na máquina, não é algo que me agrada. Mas me viro. E nunca, jamais, caí em truque de chão de fábrica, dizer que isso é impossível de fazer, isso não dá para fazer, porque eu sei costurar. Apesar de não gostar. Não é o meu momento de lazer, vou sentar na máquina e esquecer do mundo. Não, vou ficar com ódio, querer jogar minhas máquinas todas lá embaixo, mas as minhas máquinas são sempre ótimas, estão em excelente estado, estão sempre tecnologicamente atualizadas,
monto layout, monto confecção, seleciono máquina, tudo com perfeição. Gerencio produção há muitos anos, então comecei minha vida profissional. Logo que eu me formei no CETICT, fui convidada para assumir uma produção em Manaus. Morava no Rio e fui chamada para assumir uma produção em Manaus, Amazonas. Cheguei lá, era uma grande rede varejista, a maior da cidade, enorme. E eu era recém-formada, eu tinha meia hora de formada, vamos dizer assim. Me formei na sexta e estava trabalhando na segunda-feira. E ele comprava grandes contêineres de peça e tinha que adaptar para as necessidades brasileiras. Muitas vezes ele nem sabia o que estava nesse contêiner. Isso na década de 80, né? Olha só, isso não é novo. Para quem acha que isso é novo, não é novo. E ele trazia para o Brasil, ele tinha uma oficina montada com várias costureiras e eu tinha que coordenar essa oficina. Então eu tinha que ir para os depósitos, abrir esses contêineres e adaptar essas peças que ele recebia para as necessidades e modelagem brasileira dentro dessa produção e depois botar no varejo. Tranquilo. Só que em 3 dias ele demitiu a gerência de marketing dele e me promoveu. Eu revirei gerente de marketing de 50 lojas. Em 3 dias, uma semana de formada. Junto com isso, eu recebi uma oficina de silk screen. Estava contando essa história para o Iago recentemente. A oficina de silk screen tinha 6 funcionários e um coordenador. E ele não aceitava que eu fosse chefe dele. Porque ele era mais velho que eu era mulher, eu era jovem no Amazonas. E em um dia eu tive que demitir ele. Eu tinha uma semana de empresa, ele tinha 7 anos. E eu tive que demitir ele no primeiro dia, porque eu falei, eu sou gerente, você é coordenador, você está demitido, ponto. E aí eu tive que assumir a coordenação também da oficina de silk. Como eu disse, eu fiz um curso muito sólido, né? A época que eu estudei no CETICT era um curso em horário integral, então a gente estudava de 7 da manhã às 7 da noite. De manhã as disciplinas eram teóricas, de tarde as disciplinas eram práticas. Então, dentro do CETICT a gente tinha as plantas piloto técnicas, então graças a Deus eu entendia de estamparia, amém, Senhor, porque me ajudou muito. E eu fui muito preparada para o chão de fábrica dentro da estrutura do CETICT, que vocês imaginam, era um curso de 3 anos, 3 anos e meio, com carga horária integral, era muito puxado. Só de CAD eram 1000 horas. No Lectra, não no Audaces, que é muito mais fácil de usar. Isso na década de 80. A gente já estava usando um sistema muito pesado e em francês, para facilitar muito a vida da gente, que a Audaces já é em português. E aí, depois disso, fiquei 2 anos em Manaus, achei ótimo de trabalhar, mas muito difícil em termos de distância e clima. Recebi uma proposta para Salvador coordenar o Senai do Vestuário da Bahia. Então eu tinha que atender todos os municípios baianos. Isso eu já tinha 2 anos formada, eu estava um pouco mais experiente. Como eu já dava aula no CETICT, me ajudou muito. Aí eu comecei a coordenar. Eu estava falando do ponto em que o Iago teve... Eu nunca vou me esquecer que a gente fechou um projeto com recursos do FAT, do governo federal, e eu tive uma semana que foi especialmente dura, porque em uma segunda-feira eu tive que começar 52 turmas diferentes. Dessas 52, basicamente 30 de corte e costura, 20 de modelagem e o resto de desenho. Na Bahia inteira, ao mesmo tempo. Então, foi desafiador? Foi. Fiquei 5 anos lá. De lá eu recebi uma proposta para ir para Natal. Só que aí eu achei que ia tirar um ano sabático. Mas meu ano sabático durou uma semana. Porque eu encontrei no aeroporto de Natal o coordenador do Senai Bahia. E ele me disse que eles estavam com um convênio com a Alemanha chamado GTZ e que o convênio exigia do Senai Natal que tivesse uma designer de moda. E não tinha designer de moda na cidade, porque não existia o curso na cidade. E eles exigiam para o repasse de recursos e de estrutura, que era um acordo técnico, tecnológico de transferência de conhecimento, que tivesse um designer de moda na escola. Aí eu falei, mas eu estou em ano sabático, eu vou fazer cursos de arte, já as ideias. Vou fazer os cursos de artes e idiomas, eu estou em ano sabático. Aí ele falou, amada, trabalha só 2 vezes por semana, à tarde. 2 vezes por semana à tarde, moleza, tranquilo, tá bom. Em 6 meses, eu estava coordenando o curso técnico de moda do Senai Clóvis Mota, montei o primeiro curso de moda do Senai Clóvis Mota e ajudei a montar o primeiro curso superior de moda de Natal na Universidade Potiguar. Ou seja, meu ano sabático durou muito pouco, eu trabalhei muito, fiquei lá 3 anos. Aí de lá eu vim para Brasília, assumi aqui o Senai Vestuário de Taguatinga, fiquei 2 anos. Aí de lá eu fui chamada para um projeto muito bacana, se chama PayEx, do Ministério da Indústria e Comércio, na época, dentro da UNB, no CDT. Aí fiquei 5 anos no CDT.
E nesse ínterim eu já tinha feito moda e resolvi fazer artes plásticas. Como pessoa que moda tem que entender, tem que ter um bom repertório artístico, né, para ser criativo. E eu achava que o meu conhecimento era muito direcionado para a parte técnica, produtiva. Então eu queria ter mais liberdade criativa. Eu falei, vou fazer artes. E comecei fazendo artes na Bahia, na verdade Belas Artes, na UFBA. Mas aí eu me mudei para trabalhar, fui para Natal, ano sabático, tranquei. E voltei a cursar aqui na UNB. Fiz artes plásticas, bacharelato, na UNB. Odiei. Porque eu achei o seguinte, a proposta da UNB em artes plásticas é assim, você toma aqui seu papel, olha, desenho, tá aqui lápis, papel, encontra seu caminho aí. Para encontrar meu caminho, eu fico em casa, encontro meu caminho sozinha, não preciso me deslocar e ter um professor. A gente está aqui para aprender a base técnica e depois desenvolver meu caminho. Na UNB não te dão base técnica nenhuma, você desenvolve o seu caminho. Então, o que eu usei na UNB, o que eu já sabia, usei e aprimorei, foi bom para mim. Mas eu não gostei da proposta. Gostava mais da UFBA, que era uma proposta de belas artes. Então, você aprendia primeiro as técnicas, depois desenvolvia seu caminho. E aí é isso. Aí, da UNB, eu resolvi que estava de saco cheio de trabalhar para outras pessoas e queria fazer algo. Eu montei a minha camiseteria, que chama Galeria Andante. Esse produto desse folder é da galeria. E eu queria que fosse uma camiseteria experimental. Nesse momento, eu era vice-presidente do Sindicato do Vestuário de Brasília e era parte da diretoria da Federação das Indústrias. Então, eu tinha um trabalho sindical patronal forte. Foi bom. A gente chegou a botar um showroom em Nova York, de marcas de Brasília. Fizemos várias viagens com as marcas locais. E aí eu dava aula na Fashion Campus. A Fashion Campus era no Lago Sul. E eu dava aula de história da moda lá. E depois de uns 2 anos, eu só dava aula de história da moda, desenvolvimento de coleção, desenho, matérias específicas do curso noturno da Fashion Campus, que a Fashion Campus chamava Fashion Teen, voltado para adolescente, e à noite a turma adulta. Aí ela mudou para Asa Sul e nesse momento a dona, um dia, em dezembro, não lembro o ano, me chamou para almoçar e me fez uma proposta. Mário, eu vou ficar só com a parte infantil e teen da escola e eu queria que você assumisse a parte adulta da Fashion Campus. Nessa época eu estava fazendo consultoria e projetos na minha casa, no meu sofá, na minha internet, sozinha, estava com a vida ganha, vamos falar assim. Não tinha trabalho nenhum com estrutura física, pessoal, nada. Eu só fazia meus projetos, mandava, fazia provas para concurso, da parte texto, estava tudo bem. Aí ela me lançou essa, eu cheguei em casa, era dezembro, eu ia tirar férias em janeiro. Falei, será? Não sei, voltar a tomar conta de equipe, de gente, de horário, estrutura física, se tem papel, se não tem papel, se paga a energia, paga boleto, será que eu quero? Tirei férias em Salvador, aí na época o Dival foi que pegou a pilha rápido, meu ex-marido, falou, que legal, que ideia boa e tal, e aí eu topei. Só que aí, eu topei quando eu voltei das férias, em janeiro. E aí ela se mudou para a mesma quadra, que era na 410, falou, se você quiser ficar com essa estrutura física, eu vou para outra estrutura, você fica com essa. Eu te dou a estrutura física, você transforma o contrato para você e fica com a Fashion Campus. Ok. Aí eu comprei a operação da Fashion Campus dela e falei, agora que eu comprei tem que abrir, né? Isso era em janeiro, final de janeiro. Eu falei, eu vou abrir em março. Em março a escola estava mobiliada, montada, equipe montada, logomarca feita, eu mudei o site, eu mudei tudo no mês de fevereiro. Tudo, absolutamente tudo. Porque eu falei, agora eu tenho que fazer isso aqui rodar, porque o aluguel vence, os boletos chegam, eu preciso de alunos. Eu fiz seleção de profissionais, eu reestruturei todos os cursos em fevereiro, montei tudo. Primeira semana de março, dia 5, estava aberta a Fashion Campus. Fiquei louca, lógico, mas deu certo. E aí passamos esse tempo todo na Asa Sul e durante a pandemia começou a me incomodar a estrutura de lá, porque lá não tinha janelas, a Asa Sul é pessimamente ventilada, era uma estrutura de 4 andares. Falei, não, vou ter que adaptar a Fashion Campus. Aí enxuguei a Fashion Campus, escolhi lugares com ventilação natural. E aí eu já estava morando aqui, aí quis trazer a Fashion Campus para Águas Claras, porque eu sempre fui muito incomodada com a centralização de todas as atividades culturais no plano piloto. E eu já tinha me mudado da Asa Norte para cá, que todo mundo achou que era loucura minha, mas para mim, cidade normal é Águas Claras, não é a plano piloto. Como eu não sou daqui, né? Eu acho plano piloto um tédio, então me mudei para cá.
E montamos o Fashion Campus aqui, enxugamos na pandemia, ajustamos para ter mais resultado em mínimo espaço. E aqui estou eu, empreendendo de novo, quando eu já podia estar fazendo meus projetos no sofá. É isso. E agora eu quero que cada um de vocês fale... para finalizar minha trajetória. Para quem trabalha com moda, eu falei que é muito comum na nossa área moda ser uma segunda profissão. Uma coisa que a gente ama, mas não faz de cara. A minha primeira formação não foi moda, foi estatística. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que talvez tenha me ajudado nos projetos. Ter uma base na área que todo mundo odeia no Brasil, infelizmente, que são as disciplinas que usam matemática. Né? Todo mundo fala que odeia exatas e eu acho muito difícil trabalhar e ter uma vida funcional sem ter um mínimo conhecimento de exatas. É isso. Agora eu quero ouvir cada um de vocês. Claro. Diga seu nome, o que você espera do curso, como você chegou aqui, enfim. Ok, eu me chamo Moisés. O que eu espero do curso? Eu sou do design, mas desenho de moda é algo que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu já consigo desenhar, por exemplo, vestuário, só que é sempre um fantasminha. Nunca um desenho de moda real, é sempre a roupa em si. Então, eu espero poder me desenvolver, pelo menos começar a me desenvolver para eu poder partir O bom é daí, que você né? já tem a metodologia de design de produto, né? Sim. E aí, eu já conhecia a Fashion Campus, apareceu essa oportunidade. Você já conhecia? Eu acompanhava pelas redes sociais. Segui o Instagram de vocês. Você gosta? Gosto bastante. Agora eu saí das redes sociais, focar em estudar pesado. Tava viciado. Tava complicado. Aí eu saí de tudo, tô incomunicável. Assim, pelas redes sociais. Pelo WhatsApp ainda tô normal. Mas é basicamente isso. E você pretende trabalhar com moda? Pretendo. Eu tenho algumas colegas, algumas amigas da UNB que a gente, obviamente, o Lab Moda acabou de abrir, foi tipo ano passado. Então a gente ainda tá desenvolvendo, tá criando essa questão nossa, metodológica, tipo, moda, submergindo, pra gente poder trabalhar com isso. Eu já sou costureiro. Eu me formei em costura quando eu tinha 16 anos. Aonde? Lá no Senac. Máquina industrial. Não, doméstica. Doméstica. Industrial eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu consigo me Mas virar. a eletrônica é tudo de bom, né? A eletrônica você vai amar, vai pegar as máquinas domésticas e jogar longe, dizer, você não trabalha. Mas é muito gostosinho ela ir direitinho assim, você... É muito bom. Mas tenho um pouco de dificuldade ainda nessa questão. Modelar, você modela já alguma coisa? Modelagem, eu sei o básico. Moldes básicos, calça, camisa, vestido. Não tá tão básico, camisa não é tão básico, né? Calça, gente, básico é camiseta. Ok. Intermediário. Porque no curso de costura também teve... Noções, é corte e costura, né? Uhum. E é basicamente isso. Bem-vindo. A minha vida. Eu posso depois? Não, pode ir, Valquíria. A timidez até parece, gente. Não, porque eu tava pegando ar, porque eu tô com um probleminha de respiratório. Aí Vai eu tava devagarzinho. pegando ar. Tá bom, obrigada. Bom, me chamo Helena Valquíria, eu sou do Maranhão e eu me mudei pra Brasília pra ficar com meu pai, pra estudar moda também e ter mais oportunidade aqui, né? Eu tô fazendo design de moda no IESB e assim que surge uma oportunidade de fazer um curso fora também, eu tô me metendo no meio, porque conhecimento é sempre bom, né? De qualquer forma. E também é bom para fazer network em qualquer lugar, conhecer mais pessoas daqui de Brasília também. E é isso. No Maranhão tinha curso de moda? Bom, tem até onde eu sei um de costura lá no Senai. Mas é só esse que eu sei também. É por isso que eu falo que é EAD importante, né? Porque leva conhecimento aos lugares que não tem. E não tem, às vezes a pessoa não tem oportunidade de sair como você. E também eu acredito que agora que lá tá começando a ter mais visibilidade, entendeu? E no Maranhão a cultura é muito forte, então eu acredito que eu tenho... A raiz cultural lá é muito poderosa, né? A raiz cultural, a criatividade, lá tem um encanto, uma artesanato magia, local um é artesanato, lindo. tudo lá. Então eu acredito que talvez
Isso, talvez não, eu tenho certeza de que isso seja um diferencial que eu carrego dentro de mim também, porque eu cresci num ambiente, graças a Deus eu tive essa sorte de crescer num ambiente que pulsa criatividade, que pulsa cultura, entendeu? E eu não vejo tanto isso aqui em Brasília, porque aqui é uma mistura. Eu tô aprendendo a olhar ter um olhar mais diferente, mais detalhado aqui em Brasília sobre isso, mas eu acredito que no Maranhão ele me ensinou muita coisa. Lá é muito colorido, lá a cultura Muito é forte, artesanato de pulsa, qualidade, entendeu? E a é desde pequeno. tradição. Você mistura a tradição portuguesa com a tradição do indígena brasileiro. Tem muita coisa bacana lá. Nossa, sim. Às vezes eu me pergunto por que o Maranhão é Nordeste e não é Norte, porque não faz sentido na minha cabeça. Porque toda raiz cultural tem mais a ver com o Norte do que com o Nordeste brasileiro. O Maranhão é muito, a culinária, tudo, tudo, tudo. Eu não entendo essa geofísica do Maranhão. Agora, eu acho que tem uma coisa em Brasília que eu, com o tempo, aprendi a valorizar. Eu não sou daqui também. Você E as é de pessoas- onde? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no Rio, então... Eu já morei em tantos lugares, eu nem sei. Mas de nascimento eu nasci em São Paulo. Onde é que teu coração pulsa mais? Eu cresci no Rio. No Rio, Minhas, né? minhas referências de crescimento, eu saí do Rio com quase 30 anos. Então, para mim, eu me sinto carioca, não paulista. Sim, Mas eu absorvi tudo de bom de todos os lugares que eu morei. sim. Tem que Eu ser, tenho... né? Eu Todo tenho... lugar tem tem Eu alguma procurei coisa boa pra conhecer aprender. muito de todos os lugares que eu morei. Quando eu cheguei em Brasília, essa questão da falta de identidade me causou uma estranheza, porque eu sou de uma cidade barroca, o Rio de Janeiro é barroco. Você tem uma identidade forte, a cultura portuguesa. Quando você vai para Portugal, por exemplo, você se sente totalmente... Ai, totalmente. gente, eu faço parte disso aqui, isso sou eu. Eu sou barroca, naturalmente. Quando eu cheguei em Brasília, essa questão da arquitetura modernista, o brutalismo... me incomodou muito essa coisa de ter aresta demais, concreto demais. Eu estudei Sim. na UERJ, a UERJ é Nossa. modernista, a UERJ é brutalista. E eu tinha uma péssima impressão dessa estrutura, porque concreto demais, e metal demais e vidro demais significa no inverno é frio, no verão é quente. Eu tinha essa péssima percepção dessa quantidade de aresta, de quadrado, tudo em esquadro. É muito difícil, era difícil. Com o tempo, convivendo aqui em Brasília, eu sempre tive uma questão também com Brasília. Eu não sou uma pessoa que acha que Brasília é o plano piloto. Uhum. A imagem que você Concordo. tem de Brasília fora de Brasília, que vive todo mundo em volta da esplanada do Ministério. Todo mundo vê só a esplanada na TV e acha que a cidade inteira está ali em volta. Não é isso. Concordo. Então, eu conheço todas as cidades possíveis de Brasília. Todas as RAs de Brasília eu conheço. Eu não tenho problema nenhum em nenhuma. E eu vejo muita coisa em Brasília que é justamente não ter uma identidade única e ser uma síntese do Brasil todo e internacional quando você tem contato com as embaixadas. Então, o que o Brasília tem de melhor é essa síntese, essa diversidade. Tem evento na embaixada a todo tempo. Você vai conhecer... eu tive a oportunidade de conhecer, num projeto que eu fiz com as embaixadas africanas de moda, a gente conheceu culinária de diversas... Eu não tinha noção que a África tinha 50 países, gente. É ignorância isso, mas é verdade. E eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos para conhecer 30, 40 tipos de culinárias distintas de países africanos. Isso Brasília dá. Isso é muito bacana em Brasília. Então, se a gente souber aproveitar a falta de identidade de Brasília como a identidade de Brasília, a gente aproveita mais a cidade. E Brasília como DF, não plano piloto. Sim, com certeza. Tem muito para aproveitar aqui, tem muita coisa para a gente aprender. Aqui tem muita Tem coisa muitas bacana. embaixadas, né? E elas abrem direto pra gente poder ir lá visitar. Abrem direto, fazem jantares, os adidos culturais fazem eventos. As embaixadas são parceiríssimas dos eventos de moda, vocês que trabalham em coletivos de alunos, são super parceiros para receber e abrir as embaixadas para receber eventos de moda, fazer parcerias com designers de lá. É só usar melhor. Sim. Obrigada, Valquíria. De nada. E o que você espera do curso? Network? Aprendizado? Network, aprendizado e aprimorar minhas técnicas também, porque eu quero me especializar em vestido de noiva. Então, Gente, eu preciso gosto ter mais disso, ó. detalhes. Vestido de noiva, você? Eu tenho uma inclinação à moda folk, assim. Folk vestido. Olha aí, Que já tô lindo. gostando. Ótimo. Diferente, amiga. Gostei. Eu me chamo Danilo. Moda sempre foi uma paixão, assim. Eu comecei minha carreira como modelo
em Brasília. Eu já tenho 33 anos. Não é minha primeira formação. Ah, então você conhece bem a Marina da Scouting, Conheço. porque ela era a rainha daqui, não era? Conheço, sim. sim. Sou formado em jornalismo, me formei no IESB. Na época eu fiquei muito em dúvida entre moda, comunicação, que era uma área que eu gostava também, né? Cheguei a cursar o primeiro semestre, tranquei, a gente sabe toda a dificuldade que é você ingressar no mercado de moda, geralmente você não tem apoio, né? Tem toda uma questão envolvida. Então acabei indo para jornalismo. Ano passado eu perdi meu pai em 10 meses, e aí me deu um estalo, assim, de que eu tava deixando a vida passar sem fazer o que de fato eu Preciso gosto. fazer algo que eu amo. Algo que eu amo, né? Então, como eu já trabalho, enfim, tenho uma rotina, seria inviável ir para um curso tradicional de moda ali para poder, né? Enfim. E você vai começar do zero de novo, né? O Exatamente. bacana é você poder fazer sua formação Isso. modular. Exatamente. E aí eu optei por entrar num curso EAD, pesquisei muito, eu era resistente à questão EAD, porque eu gosto do físico, eu gosto do espaço físico, do presencial. Na minha pesquisa, a faculdade que eu achei que tinha mais a ver ali comigo era a Unicesumar, porque eu achei que eles tinham uma Tem uma boa metodologia mesmo. pro EAD, né? Então, Bom material didático. gosto muito, então ingressei lá. E eu resolvi, de fato, vir fazer a oficina justamente por isso, porque essas matérias mais práticas, como desenho, costura, modelagem, Exigem um presencial, exigem né? presencial. Eu acho que é diferente, né? Você fazer presencial e online, enfim. Complementa conhecimento. Exatamente. Então, eu acho que esse foi o que me motivou, de fato, a vir fazer a oficina. E a minha perspectiva hoje em dia, eu queria muito aliar o que eu já faço, que é a comunicação e que eu gosto, com moda. Então, hoje em dia, eu trabalho com uma agência de marketing, publicidade. Me encontrei mais do que no jornalismo, porque explora ali a questão da criatividade. Você sabe que o jornalismo de moda no Brasil também está tá respirando por aparelhos, está precisando de muito gente. difícil. Já tentei entrar ali na coluna de moda do Metrópolis umas 2 vezes, mas é muito complicado. Com a Ilka. É indicação, então até cheguei a fazer O a última Correio só bota entrevista. estagiários. Só Não há estagiário. demérito, Hoje em dia, mas- né? Hoje em dia é assim. Então eu queria muito aliar para isso. Hoje eu voltei, eu trabalho como especialista em social media, numa agência. E queria, de fato, começar a trabalhar com marcas de moda. Gosto da parte de comunicação, é o que eu quero fazer, mas voltado para moda. Com marcas de moda, né? Enfim, é o que eu quero fazer. A gente tem agora umas pessoas crescendo aí no mercado alternativo de jornalismo de moda. O Renner Oliveira é uma pessoa que escreve Sim. bem, fez um texto excelente sobre essa questão das blogueiras e das marcas que a gente estava comentando. É uma das pessoas que eu gosto de seguir. Eu gosto muito da Verena Figueiredo também, acho ela excelente. Ótima. Os textos bons. Mas eu sou grande amiga da Cristina Franco, Ela é maravilhosa. que é maravilhosa. É, Cristina também Franco é minha fez amiga um- pessoal. Hoje mora em Salvador, aposentada, mas eu acho que eu não conheci nenhuma jornalista de moda do calibre da Cristina. E eu visitei vários eventos de moda no Brasil acompanhando a Cristina Franco e todo mundo ia beijar a mão dela. Constança, Glória Calil, Lilian Passo, todo mundo lá. Porque a Cristina é realmente uma referência para quem é muito novo, não ouviu falar. Ela era responsável por um programa que a gente tinha, uma parte do jornal hoje, do sábado, chamava Ponto de Vista. E o Ponto de Vista era a cobertura internacional de moda que a Cristina Franco fazia, morava em Londres e cobria moda internacional presencialmente, era gravado, não era época de internet. Então a Cristina Franco tem uma agenda telefônica que eu acho que as pessoas dariam a alma para ter, porque ela visitou e conhece todos esses grandes designers. Quando o Lagerfeld morreu, a Cristina quase morreu junto. E ela é uma referência em moda e hoje a Cristina tem sérios problemas, né? Ansiedade, pânico, não sei o que, não sei o que lá. Então, ela é mais afastada, mas estar num evento de moda, participar de projetos com a Cristina era algo excepcional. A gente fez um projeto de artesanato para o Fashion Rio. Na época, ela selecionou só artesanato de luxo brasileiro, fez uma exposição no Fashion Rio. Foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz. E a seleção, a curadoria da Cristina, então ela ia buscar semi-joias do pessoal que trabalha no Círio de Nazaré e trabalhar com rendas do Maranhão e uma pequena cidade no interior de Sergipe que só eles têm uma tipologia de renda artesanal, singeleza, que veio de Portugal e era um convento, e interior da Bahia, Guanambi, que tem um ponto de cruz impecável, e ela selecionava só o artesanato de luxo do Brasil. E foi um projeto muito bacana de fazer. E na época a gente desenvolveu umas peças de chita rebordadas à mão, chitão rebordado, e a gente vendia em metro para projetos de decoração, ao invés de vestuário.
porque era difícil de modelar e costurar, então a gente vendia retilíneo e a gente mandou muito para o exterior desse produto. E a Cristina é brilhante, brilhante. E quando eu vejo uma... A Cristina assiste ao mesmo tempo 3 jornais internacionais, em 3 telas diferentes, todo dia. Ela sabe todas as teorias conspiratórias do planeta Terra, sabe tudo que está no lado negro da moda, arqui-inimiga de Paulo Borges, se odeiam desde o Fitoervas Fashion, porque para quem não sabe, o projeto Fitoervas Fashion, que deu origem ao São Paulo Fashion Week, quem criou foi a Cristina. Então eles são arqui-inimigos, ela chama o Paulo Borges de trombadinha. Pode cortar essa parte. Enfim, a Cristina é brilhante, trabalhar com a Cristina é ótimo, e o mais interessante, ela não come e não dorme. E aí você, como um ser humano normal, humanoide, diz, Cristina, agora eu vou sair para comer, você pode passar fome à vontade, é que eu já volto. E eu vou embora para dormir, porque ela também não dorme nunca, então ela dorme 3 horas por dia, come 2 sushi, tá ótimo. Não tem condição de acompanhar uma pessoa assim. Mas trabalhar com ela, eu visitei várias semanas de moda no Brasil com a Cristina, e era sempre excepcional trabalhar junto com ela. E eu acho que o jornalismo de moda, com raras exceções hoje, precisa de reforço. Bons textos. E que as pessoas voltem a ler livros. É verdade. Olha quanto livro tem aqui, gente. As pessoas não leem livros mais porque elas não têm resistência para a leitura. Elas estão acostumadas com feeds de internet e poucos caracteres, e a gente tem que criar de novo resistência para a leitura. O conhecimento do mundo é muito grande. Não vai ser um feed de 300 caracteres que vai resolver isso. Sem contar que é alterado também. E se você não tem repertório, pessoal, você não sabe nem separar o joio do trigo para dizer, isso é um bom texto, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, não pode confiar em tudo que está na internet, tem muita coisa ruim. Então, é preciso que você tire o seu repertório. Eu conversei até com o Renan sobre isso na metodologia do curso, que eu gosto muito de usar as técnicas, eu aprendi durante muitos anos várias técnicas de ilustração. No meu plano pessoal, quando eu estava estudando, eu achava que ia ser ilustradora de moda. Eu achava. Então eu me dediquei muito, eu dava aula de desenho quando eu era estudante ainda. Eu achava que ia ser ilustradora profissional, escrever meus livros e ilustrar. E dar aula de ilustração. E aí eu fui para o chão de fábrica. Foi duro isso. E aí quando eu estava coordenando escolas de moda, eu tinha que contratar professores para dar as aulas que eu queria dar. É duro isso, é frustrante isso. Então, eu sempre me dediquei muito a essa questão de ilustração de moda como uma ferramenta. Não que eu ache que uma pessoa que não desenha não vai construir boas peças. Tem muita gente que contrata um ilustrador, não desenha nada e faz excelentes trabalhos. Mas é uma boa ferramenta de diálogo entre você e a produção. Transferência do que está aqui para eles. Então, é uma boa ferramenta. E aí eu acho que a gente está precisando mesmo de reforço nessa área, de bons textos, de pessoas que leram bons livros, que consultaram boas revistas e que não estão viciados em textos pequenininhos de internet. E isso vai te diferenciar dos demais profissionais quando você for para o mercado de trabalho, se você tem ou não repertório. Repertório a gente só cria estudando. Aí as pessoas dizem, mas você é nerd? Eu não sou nerd. Eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender, totalmente diferente. Então, a gente tem que gostar de aprender. Porque moda é uma profissão basicamente autofágica. Isso é um desafio para a gente. Porque eu crio uma peça hoje, essa. Está aqui, nova, acabei de criar. No momento que eu botar outra peça aqui, eu enterrei essa. Eu sou obrigada a enterrar tudo que eu faço. Muito rápido. O que eu crio, eu mesma vou enterrar. Muito rápido. Não é como construir uma casa ou um carro ou mobiliário, por exemplo, trabalhar com mobiliário. Você não vai trocar mobiliário da sua casa todo dia como troca de roupa. Então a gente trabalha numa profissão rápida, ágil e autofágica. Eu tenho que gostar de aprender. Estava conversando ontem com os meninos que falha dos Cool-Hunters do Oscar terem dado um prêmio para o Anora e não para o Conclave. O Papa acabou de morrer. Estava todo mundo sabendo que ele estava doente, como é que não botaram o Conclave? Foi uma falha dos pesquisadores de trend, porque o Papa está doente há muito tempo. E o Conclave é muito bom. Então, agora está todo mundo assistindo o Conclave. Olha que falha da equipe do Oscar. Que falha brutal não ter enxergado o óbvio, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. E se um designer de moda não enxerga o espírito do tempo, ele jamais vai ser criativo. Ele vai ser um emulador, vai copiar coisas. E a primeira coisa que eu peço para os meus alunos, quando eu peço para criar, não olhe para a internet. Tire algo de dentro de você. Porque eu não posso pretender ser inovador copiando todo mundo.
Tente tirar algo de dentro de você, da sua referência, do seu repertório pessoal, emocional, técnico, crítico. Tente fazer algo que ninguém fez, tente identificar um nicho. Faça algo de diferenciado. Você tem um universo interno rico. Porque primeira coisa que os alunos vão fazer. Vamos criar um biquíni agora. As marcas de biquíni que eu gosto. Não tem como você ser inovador se você já está copiando de peça que está pronta. Sabe uma coisa que eu percebi muito que me ajudou a reencontrar e reconhecer o meu repertório pessoal? Foi acolher minha criança interior, que ela me ajuda muito a desenvolver cada vez mais minha criatividade, porque para eu desenvolver minha criatividade eu preciso conhecer quem eu sou, e para conhecer quem eu sou eu preciso acolher a minha criança, porque tudo vem dela, entendeu? Tudo vem dela. A minha criatividade vem dela, tudo 100%. Eu tenho um amigo que ele é coordenador da Cori. A Cori voltou agora, uma grande marca de executivo feminino, né? Ele era dono da Santa Efigênia, mas ele era casado, o marido faleceu, ele se desgostou porque eram sócios, e ele saiu e foi trabalhar para outras pessoas, cansou de empreender. E o Luciano é um sucesso, nós estudamos juntos, ele é um grande designer. E toda a coleção que o Luciano faz, onde ele estiver fazendo coleção de qualquer coisa, vai ter uma peça num específico tom de verde. Verde não é uma cor fácil no Brasil. Historicamente, o verde vende mal. Talvez porque a gente tenha muito verde de natureza, o verde não é uma cor que vende fácil no Brasil. E também temos a questão do aspecto comercial da marca, de ver o que é sucesso, o que tem possibilidade de dar retorno comercial nessa marca, ou seja, ganhar dinheiro. E o verde é uma cor difícil. Então, na minha grade de cores, se eu vou ter 100 peças, eu vou definir que o verde vai ter uma coisinha lá menor. Que é outra responsabilidade do designer quando constrói sua coleção. Em que cores vai sair, em que quantidade e que grade. Isso é nossa responsabilidade, não do modelista. E uma escolha errada é um problema. Então o verde sempre foi uma cor difícil. Um dia a gente estava desenvolvendo uma coleção, nem me lembro qual era. Era de inverno. E tinha lá um mantô verde de veludo. Eu, pô, Luciano, toda a coleção tua tem verde. Que fixação. Me explica esse negócio, Limável. Eu sou de uma família de Caxias do Sul, família machista, gay, querendo ser designer de moda. Quem me apoiava era minha avó. Minha avó tinha um mantô verde. Eu andava com aquele mantô pela casa inteira. Então toda a coleção minha vai ter esse verde. Então essa coisa de você ter, como na culinária afetiva, você também tem essas questões que são afetivas. E quanto mais eu transfiro para minha coleção algo afetivo, emocional, mais resultado eu vou ter em criar uma afetividade em quem olha para minha coleção, de ter uma história na minha coleção. Você cria ligação também com a pessoa, com o seu público. E não é só pela felicidade, não. Tem coleções que a gente faz no puro espírito do ódio, da revolta, que também funcionam muito bem, ou porque eu estou incomodada com alguma situação e eu quero expor na minha coleção. Eu tenho que mostrar algo de dentro de mim. Para isso é preciso coragem. E nessa área do aconselhamento, a coragem está faltando. Enfim, como você é um de segunda profissão, eu já gostei. E o que você pretende fazer na sua marca de moda? Eu gosto muito de alfaiataria. Olha aí. Perdão. Gosto muito de alfaiataria, tanto feminina quanto masculina. Eu gosto de alfaiataria de uma forma geral. Assim. Como técnica, né? Como técnica, acho muito interessante. Os detalhes, acabamento, enfim. Então, costura inglesa, costura francesa. é maravilhoso. Então, Ai, é uma coisa que me encanta muito, assim, dentro da moda, a alfaiataria. muito bem, bem-vindo. Obrigado. E você? Eu me chamo Bianca e eu sou designer de moda, recém-formada. E eu me inscrevi nesse curso, na verdade, minha amiga Valquíria que me mandou a vaga pra gente entrar juntas, né? E eu tô com muita expectativa de conseguir aprimorar as minhas práticas e principalmente evoluir no desenho de moda, porque eu tive essa disciplina, né, na minha faculdade, mas sempre foi uma disciplina que me deixava de cabelo em pé, assim, porque eu realmente sou hater de desenho de moda. Cara, porque eu sei desenho de moda é a primeira vez que eu escuto isso. Já gostei dela. Me defina a hater de desenho de moda. Realmente, eu sei que tudo é prática. E esse curso caiu como uma luva pra mim, porque eu sempre ficava desesperada, tipo, como eu vou expressar as minhas ideias?
E aí, depois que eu comecei a ver os croquis de um designer que eu gosto muito, que é o Ronaldo Fragra, Adoro os croquis dele. cara, eu percebi E são que eu totalmente não fora do preciso... sistema 9 cabeças e Exato. meia, padrão. Ele é maravilhoso. Não é aquele desenho de moda perfeito ali, entendeu? Perfeito que tá... na proposta dele, né? Exatamente, pra Perfeitamente identidade criativo. dele. O que ele faz não é fazer um desenho de moda perfeito ali, sem curva, sem... Vocês sabe? viram o Tipo, figurino dele no casamento? De crochê, eu vi, tudão. lindíssimo, né? Eu vi Ele é um também. fofinho, né? Agora, historicamente, ele sempre vendeu mal, E, coitado, É. ele é... infelizmente. Mas ele é excelente. Como pensador de moda, ele é excepcional. Sim. Ele tem que escrever livros e fechar licenciamentos, que ele é excepcional. Mas as roupas dele não são roupas comerciais. Não, eu concordo. Mas, assim, falando sobre os croquis, sobre a parte que ele consegue expressar as ideias dele, não é aquele desenho de moda perfeito, mas ele consegue desenvolver expressivo. ali, ele consegue expressar o que ele realmente pensou, a ideia dele. E aí, quando eu comecei a ver os croquis dele, eu falei, é isso, eu acho que eu preciso desenvolver uma Um identidade, estilo próprio. um estilo próprio, não que seja aquele desenho perfeito, que fala, nossa, foi realmente um artista que desenha milhões aqui, que desenhou, mas eu quero conseguir expressar a minha ideia para outras pessoas diante dos croquis. Então, acho que para mim esse curso serviu como uma luva, assim, Eu sempre tipo, sugiro aos alunos que têm mais dificuldade nas técnicas artísticas do desenho que se desenvolvam muito em desenho técnico. Porque, na verdade, no dia a dia, o que você vai precisar é o desenho técnico bem feito. O desenho técnico é feito com régua. Independe de você ser artisticamente habilidosa ou não. E o desenho artístico é aquele que vai dar o mood da coleção. Então, eu vou ter, vamos dizer que eu sou uma designer e quero vender a minha ideia de coleção para vocês, que são o meu departamento financeiro, comercial, marketing, que são as pessoas que vão falar, odiei, não vai vender, eu tenho que defender minha ideia, eu tenho que estar preparada, porque numa empresa a gente chega lá com a coleção para defender nossa proposta. Eu tenho que vender de início a minha coleção para vocês. E o seu papel como comercial é dizer, não temos dinheiro para isso. Isso vai vender. Essa cor? Nem pensar. Não, porque na coleção retrasada, 2000, não sei quanto, não vendeu nada. Já fizemos, não funcionou. Ou dizer, eu não tenho maquinário para isso, porque você é o chefe da parte técnica. Eu não tenho maquinário para isso, vai comprar? Vai fazer com quem? A gente não tem a máquina que prega esse aviamento, você vai fazer isso aonde? Então eu tenho que estar pronta para vender meu projeto. E para vender o projeto, uma grande ferramenta é o desenho artístico. É belo. Encanta, dá o mood da coleção. Tem ferramentas digitais hoje excelentes. Eu acho que a gente não pode depender 100% do digital, porque fica tudo posterizado ainda. Mas o desenho técnico é que acompanha a peça dentro da produção. E se você for muito bom no seu desenho técnico, seu desenho artístico não é tão necessário assim. Então talvez seja um caminho para você. Eu tinha um amigo de curso que ele não gostava de desenhar figura humana. Odiava. Desenhando moda, realmente, que foi feito para humanos, né? Tem agora pet também, mas era de humanos. Ele fazia todas as peças como se tivesse um homem invisível dentro. Eu também não gosto de desenhar. As peças dele eram todas ocas. Todas ocas, perfeitas, com volume, volumetria perfeita, mas ele não fazia o ser humano, ele fazia tudo como se tivesse um homem invisível ali dentro. Ele não gostava de fazer pé, não gostava de fazer mão, não gostava de fazer rosto, cabelo, nada. E a roupa era... O desenho dele era perfeito. Então aqui a gente tem vários livros de desenho de moda, depois sugiro que você consulte vários, porque tem vários caminhos criativos interessantes. E você pode se identificar com vários caminhos e várias técnicas. Nesse curso a gente começa com a construção das bases do feminino, 9 cabeças e meia, para a gente aprender a dar um pouco de estrutura para a anatomia. Mas cada aluno desenvolve seu estilo pessoal. Sim. Tem gente que vai fazer com 12 cabeças, tem gente que vai fazer 100 cabeças, vai ter gente que vai fugir de fazer olhos e mãos, porque todo mundo foge mesmo, bota a mão no bolso, cabelo no rosto, chapéu, enfim. Cada um encontra o seu caminho e é bom isso, expressão. O importante é que vocês sejam expressivos e que entendam que o desenho de moda é uma ferramenta. Nos ajuda a traduzir o meu pensamento para quem ainda não tem esse poder. Né? E simplesmente descrever uma roupa para um modelista e para uma costureira é difícil de funcionar. Então ele é uma grande ferramenta. Agora, no dia a dia, a gente faz um monte de croquis vagabundo, rabiscado, e é isso. Sim. No dia a dia da produção, a gente vai fazer um rabiscão lá e dizer, é isso que eu quero. Não, o que eu percebi é que esses
croquis são os que mais ajudam a gente no processo da criação, sabe por quê? Porque eu pelo menos fico naquela afobação de querer passar logo o que tá aqui na minha mente pro papel É uma pra eu não ferramenta de esquecer. tradução mesmo. Isso, pra eu não esquecer. E aí acaba que durante o processo, aí eu fico, não, mas assim vai ficar melhor e não quero mais desse jeito, do jeito que tava antes, do jeito que tava na minha mente. Agora eu percebi que aqui no papel fica melhor de tal forma. E, tipo, eu nem cheguei a pensar nisso antes, não passou pela minha cabeça. Então foi durante o processo e aí que eu consegui encontrar o que eu realmente queria. E aí, no final, a peça tá lá pronta totalmente diferente de como eu imaginava. Uma outra coisa que eu acho que cria um respeito junto ao chão de fábrica, que via de regra vão ser as ferramentas de apoio para vocês, né? A gente sempre vai precisar das pessoas que vão trabalhar na produção, a não ser que vocês queiram fazer o processo inteiro sozinha. Eu vou desenhar, vou costurar, fazer sob medida, fazer tudo sozinha. Aí você vai ter um limite do que a sua marca vai atingir, porque é o seu limite físico de conseguir produzir. A não ser que seja uma proposta totalmente artesanal, única, sob medida, e aí tem que ser uma peça excepcional para custar bem caro e conseguir sustentar, você vai precisar de pessoas, de profissionais. Então você vai trabalhar com vestido de noiva, você vai ter que ter bordadeira, você vai ter que conhecer bem renda, você vai ter que conhecer bem modelagem, você vai ter que ter boas pessoas de confecção, faz parte. Tecido plano, malha, espartilhar ou não, estrutura. Você vai ter que ter domínio de modelagem, não tem jeito, você escolheu esse setor. E é o que o setor demanda. Então, uma forma da gente também ser respeitado pelo nosso chão de fábrica, e eu posso dizer isso porque eu trabalhei muitos anos no chão de fábrica, eu sempre tive uma relação excelente com modelista costureira. Por quê? Porque é criado em cima de respeito. O zíper está no lugar certo, o botão está no lugar certo, eu sei o que eu estou falando do que eu quero. Eu não entrego uma peça para ela que a costureira olha e diz, mas isso é impossível de fazer. Onde é que entra essa calça? Como é que fecha? Que é onde ela percebe que você não tem conhecimento nenhum. E acaba com você de cara, né? No riar das malas, você já é um profissional que ela não vai considerar. Então, o desenho também tem isso. Quando a gente faz um desenho tecnicamente, por exemplo, pega aquele rabisco ali. Se eu levar isso para uma modelista, ela sabe exatamente o que eu quero dessa peça. Isso é um rabisco. Mas ela sabe o que eu quero do meu biquíni, ela sabe o tamanho da calcinha que eu quero, em que lugar eu quero, de que largura eu quero. Ela sabe exatamente no meu rabisco onde eu quero as coisas. E aí eu vou fazer a parte de trás, vou dizer, vai fechar assim, vai costurar aqui, vai abrir ali, vai ser forrado aqui, porque eu já sei o que eu quero na minha produção. Ela não vai ter dúvida. E eu não vou correr o risco de vir uma peça totalmente diferente do que eu quero. Isso aí é rabisco que eu faço quando eu estou telefonando, gente. Eu sempre rabisco quando eu estou telefonando. Então, desenho de moda é uma ferramenta. E tem uma parte que é minha e uma parte que é de vocês. A parte que é de vocês é treinar. Porque como qualquer exercício físico, vocês vão usar músculos que vocês não estão usando todo dia. Exercício físico é prática. Eu sugiro, para quem realmente quer se dedicar, 1 hora de rabisco por dia está de bom tamanho. Depois que você pegar a prática, aí você vai escasseando mais. Como todo exercício físico que a gente faz. Ok? Então, vocês receberam um materialzinho de apoio. Sugiro que cada um de vocês pegue um lápis 2B e uma borracha. Vocês conhecem alguma coisa sobre lápis? 2B, 4B, 6B? Como funciona isso? É a rigidez do grafite que ele possui. A rigidez do grafite. E o que define o lápis que a gente escolhe? Quem define o lápis sou eu? Não, é o papel. Porque é o papel que risca o lápis, não o inverso. Tanto que é o lápis que gasta e não o papel. Então, quem define o lápis que eu vou usar é o papel.